Olá, meu nome é Elzani Souza da Silva. Para quem não me conhece, sou formado em bacharel em teologia, também licenciado em filosofia. Recentemente terminei o curso de psicanálise pela Sociedade Internacional de Psicanálise de São Paulo. Faço parte da Associação Nacional de Psicanalista Clínico em Brasília. O objetivo desse vídeo é compartilhar com você, para que você entenda o que é a psicanálise, qual o campo de ação da psicanálise, qual a diferença que existe entre a psicanálise, a psicologia, enfim, para que você tenha um conhecimento e aí, se caso e como você também pode se tornar um psicanalista, como você pode se formar no curso. Pois bem, a psicanálise ela surgiu com o austríaco Sigmund Freud, que era um neurologista. E Sigmund Freud viveu no período de 1856 até 1939. Sigmund Freud criou, através das suas experiências, criou um método de associação onde se tornou mais efetivo. No primeiro momento ele usava a hipnose, mas ele percebeu que a hipnose não funcionava em todos os clientes. Tinha clientes que eram propensos à hipnose e tinha outros clientes que não eram propensos à hipnose. Então, através do método da associação, de buscar através desse método aquilo que está escondido, guardado no inconsciente da pessoa e que influencia em grande parte os seus comportamentos e sentimentos vivenciados. Vamos definir aqui o que é a psicanálise. Psicanálise é um ramo clínico teórico que procura explicar o funcionamento da mente humana, ajudando a tratar dos distúrbios mentais e neuroses. O objeto de estudo da psicanálise está nos desejos inconscientes e os comportamentos e sentimentos vivenciados pelo indivíduo ou pela pessoa. A mente do ser humano é formada de 3 níveis fundamentais. O primeiro nível é chamado de consciente ou consciência. O segundo nível é chamado de pré-consciente ou subconsciente, e o terceiro nível é chamado de inconsciente. O primeiro nível, chamado de consciente, é o estado das ideias onde o indivíduo tem ciência de tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele fala, tudo que ele sente, tudo que a maneira de ele agir, ele tem ciência. O segundo nível é o nível do pré-consciente ou subconsciente. Esse nível ele está relacionado às ideias que estão guardadas no inconsciente, mas que pode vir à tona para o consciente. As ideias que estão guardadas no inconsciente, mas que pode voltar para o consciente através, segundo a psicanálise, através dos sonhos. Então, os sonhos, para o psicanalista, sempre tem um cunhado, sempre tem um objetivo. Então, nunca está desassociado àquilo que você sonha, por mais estranhos e sem nexo que possa parecer os seus sonhos. O inconsciente é a parte da mente humana onde estão armazenadas todas as lembranças, tudo aquilo que você vivenciou desde o período uterino, quando você estava lá no processo, quando a sua mãe estava no processo de gestação, que você estava sendo formado lá no útero, e todas as experiências vivenciadas pela sua mãe, emocional, físico, e você era impactado com isso. Todas essas experiências uterinas, até esse exato momento que você
que você está vivendo, então todos os seus traumas, todas as suas tristezas, todas as suas decepções, todas as suas alegrias, todas as suas satisfações, tudo isso está armazenado no inconsciente. Aí que entra a função do psicanalista. Porque nossos desejos que estão armazenados dentro do inconsciente, as nossas mazelas emocionais que estão armazenadas no inconsciente, ela pode vir à tona de uma forma prejudicial. Ela pode vir à tona através de comportamentos e sentimentos vividos pela pessoa. De repente você está agindo sem querer, sem saber, por causa de algo que aconteceu e que está lá armazenado. E através de uma ajuda de um profissional, como o psicanalista, que vai lá no seu inconsciente, trazendo aquilo que está armazenado e ajudando a tratar, para que você então possa ter uma vida emocional mais saudável. Eu quero colocar uma coisa bem básica dentro essa questão, para que você possa entender essa questão do inconsciente. O indivíduo que olhou uma criança e ele sentiu ereção por essa criança, ele sentiu desejo por essa criança. A pergunta que eu faço: esse indivíduo já é um pedófilo ou não? Ele sentiu, eu vou repetir a pergunta, ele olhou uma criança e sentiu ereção por essa criança, sentiu desejo por essa criança, e esse indivíduo, ele já é um pedófilo ou não? Não, ele ainda não é um pedófilo. Ele está no estágio do desejo, mas ele ainda não é um pedófilo. Por quê? Dentro do inconsciente existem 3 elementos básicos: o id, o ego e o superego. O id é a parte do inconsciente que procura a autossatisfação a qualquer custo, sem levar em consideração as consequências. O id, ele sente prazer e ele procura realizar esse prazer sem levar em consideração as consequências. O superego é o estado de ideias do inconsciente, onde estão os nossos princípios morais e éticos. Nossos princípios morais e éticos estão em algo chamado superego. Então, esses 2 extremos, a procura da satisfação absoluta, a procura do prazer absoluto, a procura de realizar esse prazer a qualquer custo, sem levar em consideração as consequências, e o outro é o legalismo, cheio de regras, cheios de leis e cheios de princípios. Então, tudo isso é dentro da nossa mente. Pois bem, entre o id e o superego, nós temos o ego. O ego, ele dá equilíbrio para que a gente não seja tendencioso para levar uma vida libertina, onde tudo pode, onde tudo é permitido, onde tudo é permissivo, e também não levar para o extremo do não pode, não deve, não isso, não aquilo, que são as leis, as regras vivenciadas. Então, um indivíduo emocionalmente maduro é aquele que sabe trilhar através do ego nesses 2 campos, sem perder a postura, sem perder o equilíbrio emocional,
é um indivíduo emocionalmente maduro, é um indivíduo emocionalmente equilibrado, porque ele tem dentro de si algo que equilibra esses dois polos, o id e o superego. O indivíduo, voltando para o indivíduo que está na sensação de olhar uma criança e sentir o prazer, sentir o desejo por essa criança, ele sozinho não vai conseguir resolver essa questão, porque dentro dele tem o id que está dizendo para ele que ele pode realizar esse prazer mas dentro dele também existe o superego que diz para ele que não pode, por causa das regras morais e éticas que ele ao longo da vida adquiriu. Então é uma luta. Se ele não procurar uma ajuda profissional para que ele possa entender, para que ele possa se equilibrar emocionalmente, automaticamente esse indivíduo que está no campo do desejo apenas, mas sem uma ajuda profissional, sem uma ajuda de um especialista, automaticamente sozinho ele partirá do campo do desejo para o campo da realização, para o campo da ação, porque ele não tem absolutamente ninguém e sozinho ele não consegue resolver os seus problemas emocionais. Então a psicanálise ela entra para a função de ajudar o indivíduo a resolver os seus problemas internos, a resolver as suas questões emocionais. O psicanalista ele tem essa função de levar o seu cliente a um autoconhecimento, a ele entender todo o processo interno, todo o processo interior, tudo aquilo que passa dentro dele. É como disse o filósofo Sócrates: conheça a si mesmo. Então o psicanalista leva o seu cliente a compreender, a se entender e assim a se auto-ajudar. Então o campo de ação do psicanalista é essa: ajudar a pessoa a entender tudo que se passa no campo do seu comportamento e dos seus sentimentos. Espero que através disso você tenha entendido, você tenha compreendido. Se você gostou, você pode fazer um joinha e queremos no próximo vídeo compartilhar mais a respeito dessa disciplina tão importante que é a psicanálise, e que Deus abençoe você.